Eu sou a Aline Lima E eu sou Tatiane Costa. e este é o podcast Aquarela de Amor. Hoje nós recebemos aqui a Késia e recebemos a Laís e a Elizabeth com histórias muito fortes que vocês vão conhecer agora. Vamos começar com Laís e Elizabeth. Primeiramente, eu quero agradecer, Elizabeth, a sua disponibilidade, né, em colocar a sua história no papel. O quanto foi significativo isso para nós, ter vocês em dose dupla, né, trazendo aí das perspectivas de mãe e de filha a questão da maternidade atípica, de ter um irmão com necessidades que acabou impactando muito nas suas escolhas, né, na sua vida profissional. Teve um momento quando a gente conversou, que eu troquei primeiro com a Laísa e depois eu conversei bastante com a Elizabeth também, que a Laís falou assim, o quanto que seria importante para você, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência de revisitar essa história, de trazer à memória uma trajetória honrosa, né? De uma mulher que lá atrás teve que lutar com as armas que tinha para poder superar os desafios. Como que foi colocar essa história no papel, Elizabeth? Foi, na verdade, um turbilhão de emoções, né? Reviver tudo, a história do Henrique, as lutas para conquistar alguma coisa para ele, né? Foi bem emocionante mesmo. Eu imaginei, falei, não, eu não vou conseguir escrever isso, colocar isso, né, no papel, né? Vamos dizer assim, né? E é bonito ver a parceria de vocês, né? Porque acabou que vocês se complementam nessa jornada, né? A Laís trazendo essa força, mostrando para você o quanto que isso também seria importante para o seu próprio processo e ela ali te apoiando também. Como que foi para você, Laís? Eu não esqueço uma fala sua sobre a escrita nos libertar. Né? Então, no início a gente fica, por que eu estou entrando em contato com isso, com a dor? Não queria estar sentindo isso de novo. E aí a gente começa a pensar que a resiliência ela não nasce da calmaria, né? Ela vem de um turbilhão de processos que a gente passou. Então eu olho para trás, eu vejo o quanto a minha mãe foi forte, determinada, de ter um diagnóstico ali de autismo, né, do filho, nos anos 90, onde ninguém falava sobre isso, né? E revisitar isso, foi um turbilhão de emoções também, porque a Laís, irmã ali, teve algumas coisas negadas também por conta do autismo severo do Henrique, né, do autismo nível 3 de suporte. Então, assim, era um relacionamento de amor intenso, mas também de raivas muito intensas. Quando ele não, por exemplo, deixava a minha mãe me dar atenção, né? Então tinha toda aquela questão. E hoje, conseguindo conviver com o Henrique da forma que eu consigo, e com ele se desenvolvendo cada vez mais, eu penso quão maravilhoso foi tudo isso na minha vida para eu conseguir fazer psicologia, me especializar e conseguir ajudar tantas outras famílias como a gente tem feito. Que lindo. Késia, a gente fala muito sobre o processo de receber o diagnóstico, né? E antes do diagnóstico surgem alguns comentários, né? E você relata no seu capítulo que uma amiga chegou até você e trouxe, né, alguns comportamentos dos meninos e você aí naquele momento de negação, porque, né, a gente passa por esse momento, as mães, a grande maioria das mães passa por esse momento, você fala, mas eles não são autistas, eles olham nos olhos, né? Como foi pra você esse processo aí de entender que os meninos tinham um diagnóstico? Como foi esse processo de aceitação pra você? Foi muito difícil, mas a gente como mãe a gente sabe que tem alguma coisa, né? Eu sabia, no fundo eu sabia que tinha alguma coisa, só que eu me apegava àquilo. Não, eles olham nos meus olhos, né? Mas assim, tinha alguns comportamentos que eram típicos, né, do TEA. E aí eu ficava, não quero isso, né? Não quero pensar negativamente, não quero pensar que seja isso. Mas assim, eu foi ao mesmo tempo que foi difícil, né?
eu pude perceber que eu tinha que enfrentar aquilo, né? Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Alguma coisa não estava legal, né? E eu tinha que ir em busca de respostas. Foi difícil? Foi. Né? E ela, assim, ela como amiga me ajudou muito, né? Nesse sentido de enfrentamento, né? Não, você tem que saber por que eles estão assim. Né? Eles já estão com certa idade e eles não falam, né? Eles têm esse comportamento, eles não interagem. Você tem que buscar saber por quê, né? E é aquela coisa de você ir com medo, mas você enfrentar, mesmo com medo você ir, né? Porque como mãe a gente tem que vencer certas barreiras, né? Pelos nossos filhos, né? Por mais que a gente sinta medo, foi difícil, mas eu venci nesse sentido, né? Sim. Acho que nunca é leve, né, o processo de aceitação. Não. Eu que lido com as famílias, eu vejo assim que há muita negação de início e depois é isso, então vamos ver o que dá pra fazer com isso e depois transborda, né, isso acaba levando como uma luta, uma causa e ajudando outras mães, assim como você ajuda outras mães, né, a buscar o caminho, né, muitas mães. A Kézia fala, não, você tem que lutar pelo direito do seu filho, olha, a escola tá assim, não, você tem que ir lá, vamos resolver sim, é possível resolver, né? E você hoje incentiva outras mães a buscarem um tratamento adequado, né? Isso faz muita diferença. Assim, a Kézia também tem essa experiência, né, de ter uma filha. A Laís começou a relatar sobre esse lugar da irmã que fica ali, né, sempre à espera dessa atenção, desse espaço da mãe. Tem até aquele filme Extraordinário que trata muito desse assunto, que a mãe dá toda a atenção pro filho, né, e essa irmã vai ficando ali. E ela é uma personagem muito em destaque no filme, porque ela traz essa problemática. E aí quando você traz, Laís, esse lugar da filha que às vezes ficou ali pedindo atenção, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque quando a gente lê a sua história, quando a gente acaba entendendo um pouquinho disso, mas eu entendo muito mais a força que você traz desse lugar, né, do que uma fraqueza, tipo, o que eu fiz disso? E é muito lindo ver o que você fez disso. Eu queria que você falasse com as suas palavras, né, o que a Laís fez dessa, vamos dizer, falta de atenção ou falta de tempo dos pais por estarem mais ocupados com a demanda do Henrique. Eu me lembro, eu tive umas fases mais difíceis, né? Como, por exemplo, no ensino médio. E aí eu cheguei em casa um dia e falei pra eles, eu não sei o que vocês esperam de mim. Eu não vou oferecer isso. E aí eles foram, me confrontaram, falaram, olha, se não esperar de você, a gente vai esperar de quem? Então, desde aquele dia, eu me lembro que eu comecei a estudar e nunca mais parei. E com relação ao amor e à raiva, hoje na maternidade eu entendo que isso acontece, porque a raiva não é necessariamente da pessoa, e sim do momento de sobrecarga que você está passando, de dificuldade. E uma vez em um congresso, quando eu estava sendo secretária da AMA na época, eu fui em um congresso em São Paulo, e aí eles falavam ali do índice de depressão no autismo, do como eles se sentem muitas vezes. E ali, toda a questão do meu irmão, assim, que eu falava, nossa, chama atenção o tempo todo, que isso? Eu consegui entender que esses comportamentos, né, interferentes que ele tinha, eram a forma dele se comunicar. E quando eu comecei a pensar o como ele poderia se sentir, e ele não tinha fala para isso, não tinha uma voz para falar isso, eu me culpei muito e eu tive que lidar com esse processo de culpa, amor, responsabilidade. O Henrique acabou me dando muito uma responsabilidade desde menina, né? E isso me ajudou a ser resiliente, eu acho, a conseguir fazer mais por ele. Falei, olha, se eu ficar lidando somente com dor, eu vou ficar estagnada. Eu vou ter que transformar essa dor em alguma coisa benéfica para a comunidade. Então foi quando eu comecei a liderar mais a Associação de Amigos do Autista, a fazer reunião com os pais e mães, a entender também, né, um pouco mais a minha mãe, ser mais amiga, mais parceira, né, mãe?
E é isso. Não é tudo perfeito ainda hoje, mas a gente se coloca muito mais um no lugar da outra. E pra você, Elizabeth, como que foi ver essa força na sua menina, que tava ali o tempo todo te observando? Como que foi enxergar nela essa força dessa mulher? Foi maravilhoso, porque desde a infância dela, pelo fato de eu estar muito ocupada com o Henrique, ter que trabalhar fora, trabalhar em casa, ser esposa, tudo, né? Então eu criei a Laís para ela ser o mais independente possível. E daí ela se tornou essa grande mulher que é hoje. Que eu tenho Minha bastante parceira, as decisões, a maioria das decisões nós sempre tomamos juntas. Muitas vezes não tínhamos tempo, eu combinava com ela para ela passar no meu trabalho, saíamos para almoçar juntas para podermos conversar. Porque em casa era tudo uma loucura, né? Então, Vamos dar uma Tipo, fugidinha pra fugia. ficar mais Fugíamos. conectada. Sim. E a gente vê isso, né, no transbordar na vida de outras pessoas, né? Desde a associação, a clínica Mundo Azul, né, fundada por você. Então, vocês pegaram essa causa e olha o que eu posso fazer com isso, né? E hoje transformam muitas vidas a partir da história de vocês. E isso é lindo. Olha quem fala, né? Vocês duas transformaram tudo isso num projeto tão maravilhoso. Eu quero, né, externar aqui minha admiração pela Tati. Quando a Tati me chamou pra conversar e falou sobre o que era, falei, gente, que interessante, porque ela é fundadora também da Aquarela. E falei, que legal, ela tá chamando uma colega, né, dona de outra clínica. Então a gente vê que a união pode acontecer, que a admiração pode acontecer, né? Independente disso, somos parceiras. A Aline também, que eu fui conhecendo ao longo do projeto e fui admirando cada vez mais, seja em uma palavra que falava para fortalecer ainda mais a gente. Muito obrigada por nos chamarem para esse projeto. Obrigada mesmo. E aí, voltando aqui para Késia, né? No seu capítulo, você usa uma metáfora linda, né? Que diz que você abriu um guarda-roupa de Nárnia, né? E descobriu um mundo novo. Mas nesse mundo, você quase se perdeu na depressão, né? Isso acontece com muitas mães. Qual foi a importância da espiritualidade daquela amizade sincera, né, que te deu um ânimo, te levantou e fez você enfrentar o desafio, né, das duas crianças com diagnóstico? É engraçado quando eu coloquei no capítulo, esse mundo de Nárnia realmente é um mundo de Nárnia mesmo, porque era um mundo paralelo que eu não sabia que existia, né? É só você cair de paraquedas ali. Foi muito difícil lidar com tudo isso, né? Mas assim, a importância, né, dessa amizade assim, me trouxe de volta, porque eu caí, quando eu soube do diagnóstico das crianças, eu já pensei, gente, 2 gêmeos, né? Eu, mãe solo, cuidando de uma padaria, o que eu vou fazer, né? E assim, ela me trouxe, ela falou, ó, vem, não adianta você ficar aí encolhida, né? Você tem que enfrentar, né? E você tem que ir atrás de ajuda, né? E eu acho assim, que quem tem um amigo encontra um tesouro, né? O seu tesouro é sua mãe. O meu tesouro também é minha mãe. Minha mãe não tá aqui, ela falou que queria tanto estar lá, mas não deu porque ela tá cuidando dos meninos lá. Mas assim, a amizade sincera, ela só é benéfico para você. Ela te tira, eu sempre falo isso pra minha amiga. Hoje ela mora lá em Praia Grande, São Paulo. Eu falo assim que ela fez a diferença na minha vida, né? Ela me ajudou a não me perder em meio àquele turbilhão de depressão que eu tava, né? E isso para mim foi essencial, foi primordial para eu poder dar o pontapé inicial e procurar tratamento, não só para os meninos, né? Mas para mim também, porque eu tava sucumbindo, né? Eu tava assim, em meio à tristeza, não sabia lidar com a situação. E eu falei, gente, eu preciso de terapia para os meninos e preciso para mim também. Eu preciso me cuidar. Ter essa consciência é muito Exato, incrível, né? Você tem que estar bem, porque os meninos, eles sentem a sua energia, né? Então, assim, ela me deu essa consciência de, você tem que procurar uma ajuda. E através dela, eu fiz terapia com uma terapeuta lá de São Paulo,
que a prima dela, inclusive, via online. Gente, funciona. Mesmo online funciona. Né? Funciona. Foi assim, pra mim foi terapêutico, foi libertador. E eu fiquei muito bem. Fiquei com medo quando ela falou, você já tá bem, já pode caminhar sozinha. Eu falei, não me deixa, não me deixa. Ela falou, não, você tá bem. Aí o dia que você se sentir um pouco, né, triste, alguma coisa, se você achar que precisa, eu tô aqui, né? Mas assim, não precisou não, né? Mas foi ótimo, né? Quem tem um amigo tem um tesouro. É isso. E assim, você traz esse contexto, né, da atualidade, né? Que seus filhos estão com quantos anos? 6. 6 anos. Tem um trecho na história da Elizabeth que me chama muita atenção. Que ela fala todas as possibilidades foram esgotadas com o filho dela até determinada idade aqui em Cuiabá. E ela teve que tomar uma decisão de sair, né? De sair em busca de um tratamento fora, de recursos que pudesse auxiliar com as demandas que iam aparecendo ali. Como que foi para você tomar essa decisão? E além disso, tem um trecho que você traz que eu me identifico muito. E eu acredito que todas as mães que puderem nos ouvir, que estejam passando por uma situação semelhante, também vão se identificar. Que é assim, seu filho estava encaminhado e aí você sentia um misto de leveza e de culpa e ficou aquele, né, turbilhão de emoções, como você descreveu no início, de encontrar esse lugar. Então, primeiro, essa transição de ter que sair daqui para buscar recursos que atendessem às novas demandas e depois encontrando esses recursos, como que foi para você se encontrar também nesse processo? Sim, foi bem difícil realmente. O Henrique, ele estava numa situação que em casa estava muito complicado com ele, né? Ele jogava coisas fora, muro altíssimo, jogava objetos, corria-se o risco de acertar pessoas, de se né? machucar, Se machucar pessoas, né? Às vezes ele ia também, como a Laís diz, demanda de atenção, ele ia no guarda-roupa, pegava roupas da Laís, jogava tudo no portão, né? Minhas também, não permitia que saíamos nem para pegar. Às vezes passava as pessoas na rua, eu pedia para recolher e jogar na garagem para me poder pegar depois, né? E na escola também eu via assim a ansiedade daqueles profissionais tentando trabalhar com ele só piorando, né? Numa sala de aula com outros também iguais a ele, né? E só piorando, controlando tudo, né? E daí foi um momento que, como diz eu e Laís, tivemos a ideia, não, vamos procurar recursos, né? E daí partimos, a Laís foi primeiro, né? Para pesquisar tudo, eu já sabia de alguns lugares. Atibaia, inclusive, quando o Henrique era pequeno, veio um psicólogo de lá e deu treinamento para a gente. Nesse período eu já estava numa escola especial, né? Com o Henrique e tudo, né? Que aí vem também a vivência da Laís, que ela ia comigo, né? E daí falei nisso, né? E por coincidência jogou no Google e apareceu uma instituição, uma residência assistida lá, né? Daí a Laís foi na frente para agilizar tudo, para conhecer. E daí agilizamos o processo e Deus foi encaminhando tudo foi dando certo, sabe? Henrique fez uma avaliação em São Paulo e eu abracei a assistente social e pedi para ela nos ajudar, né? Com lágrimas nos olhos, né? E tudo foi encaminhando e dando certo. Daí, quando fomos, né, para São Paulo, levamos o Henrique, né? E ele ficou, e foi muito doído, assim, quando chegamos, né? O enfermeiro simplesmente substituir minha mão e levar o Henrique e eu ficar, né? Daí, a assistente social me chamou na sala dela, conversou comigo, falou, mãe, vai viver um pouco. Daí foi o que eu fiz, né? Fiquei em Atibaia, fiz muitas amizades com pessoas muito queridas, né? E assim, eu me achegava muito a jovens também, porque meu filho estava numa instituição, minha filha estava aqui em Cuiabá, e eu sozinha lá, né? Porque meu marido foi comigo, mas depois ele retornou para Cuiabá.
E eu acabei ficando 1 ano lá, assim, nesse vai e vem. Eu vinha, ele ia, né? Até que saiu minha aposentadoria. Daí eu fiquei mais tranquila, né? Mas com esse sentimento de culpa. Às vezes à noite eu perdia o sono, ficava imaginando como que o Henrique estaria na instituição, sabe? E foi isso mesmo, né? Diz que a mãe já nasce com culpa, né? E assim, nesse contexto é ainda mais delicado. Eu acho que como a Maísa disse numa das entrevistas nossas, assim, a gente conversar entre nós faz muito sentido. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que julga muito, que está o tempo todo medindo a gente com uma régua que não existe no nosso universo, porque cada situação precisa ser olhada de forma individualizada e humanizada. Sim, até falando sobre isso, recebemos alguns julgamentos na época, mas percebe que a gente tentou variados recursos, não tinha a qualidade de intervenção terapêutica que a gente tem em Cuiabá hoje. Então a gente se viu patinando e o Henrique piorando e sempre patinando. E assim, Laís, não é só ele, né? Tipo, é todo o contexto que mexe com todo o contexto. Todo o contexto, a família toda agitada, brigando muito, sem tempo de olhar para si, né? Quando o Henrique foi para São Paulo, eu tive que ir para psiquiatra, porque sobrou tempo. E eu comecei a olhar para mim e me vi, né, pensando muita coisa também envolvida no processo de culpa, esquecendo que eu sou irmã caçula, e que eu consegui ainda assim fazer muito, né? Eu sei. Porque, assim, na época da AMA, a gente chegou a receber voluntárias, psicólogas, trabalharam com o Henrique. Ainda assim, estava sendo feito um esforço coletivo tremendo pra a gente tentar fazer alguma coisa e ele não melhorava. E quando a gente decidiu, né, tomar essa atitude, infelizmente veio uma culpa muito grande, mas assim, eu fui lá pra ver de pertinho, eu conheci algumas, eu falei, dessa eu não gostei não, mãe, não deixa meu irmão aqui todo não. cuidado, responsabilidade. Aí aqui eu gostei, eu falei, eu senti o ambiente vivo, eu aqui tudo bem, né? E aí minha mãe decidiu morar lá pra ficar mais pertinho. Ainda assim, a gente sabendo que patinou, tava em sofrimento extremo, ainda assim a gente até hoje se culpa, mesmo sabendo que a gente também tava sozinha e não tava conseguindo desenvolver corretamente a vida dele. Sim. E aí, falando nesse amor, né, de mãe para filha, você, Kézia, fala no seu capítulo muito sobre o apoio da sua mãe, né, que é uma psicopedagoga e ela voltou a estudar mais sobre isso por conta dos meninos, né, e a gente vê, assim, diariamente esse apoio dela, né, com você, de estar ali presente, de querer fazer a mudança ali na vida dos meninos. Como é pra você, né, ter esse apoio, apesar, né, que você traz no seu capítulo, ser uma mãe solo, mas poder contar ali com a sua mãe? Minha mãe é guerreira. Minha mãe é uma menina super poderosa. eu admiro muito ela. Ela tá com 76 anos. Voltou a estudar. Tá fazendo pós, né, na área de aba, né? Não sei muito ainda, mas ela tá estudando. E ela é psicopedagoga clínica. E ela viu nos meninos essa uma possibilidade dela estudar, voltar a estudar mais, né, sobre o assunto. Porque ela trabalhava numa instituição e via muitas crianças com dificuldades no aprendizado, né? E ela nunca imaginou na vida dela que ela ia ter 2 netos autistas, né? Então, assim, minha mãe, ela tem me ajudado nessa caminhada porque de muitas formas, na forma afetiva, né, na questão de dar força, porque tem vezes que a gente sucumbe, né? Tem vezes que a gente, né, chora, né? A gente não tá bem, os meninos desregulam, a gente não tá bem. E ela tá ali sempre presente, né? Não só na parte emocional, né, de dar, né, aquele suporte, mas na parte física, né, financeira também, porque eu tive que parar de trabalhar, né? Eu tinha uma padaria, eu acordava 3 horas da manhã, voltava 8 horas da noite em casa. Então, com os meninos, com o diagnóstico, isso ficou impossível, né, para mim. E assim, eu fico pensando que como o TEA, assim, abriu
o guarda-roupa de Nárnia, né? É outro mundo, né? E ele te impulsiona até te dar um norte para você mudar de direção, de profissão, né? Então, assim, eu tenho paixão por pedagogia, porque essa parte do ensino, né, para criança atípica me preocupa muito. E eu tenho falado isso com a minha mãe e ela tem me incentivado, como sempre, né, a fazer. Não, você quer estudar, vamos estudar novamente. Para você poder ajudar e fazer a diferença, né? Eu acho que aqui, principalmente aqui em Cuiabá, precisa ter esse olhar mais, né, minucioso, né, para a questão da educação para as crianças atípicas. Eu acompanhei assim, né, essa trajetória aí quase um ano com vocês e eu acho tão incrível quando eu vejo, tipo, a Késia lá no começo e a Késia hoje, assim, com as mudanças que a vida traz e eu tenho certeza que fortalecida também por esse movimento que a gente faz em grupo, né, eu acredito muito nisso, é uma experiência que todo mundo precisa participar de algo assim, de entender esse protagonismo coletivo, porque uma vai se fortalecendo, né, na outra. Isso é incrível demais de viver. E agora temos o quadro no tempo da maternidade atípica, no tempo da mãe atípica, ou seja, é rápido. A gente vai fazer uma pergunta, vocês vão ter que responder em uma palavrinha. Vamos lá. Uma palavra. No máximo uma frase, porque a gente te respeita muito. Você chegou primeiro, foi abrir caminho pra nós. Você tá lutando Então, aí assim, antes da gente. você tá liberado pra falar um pouquinho mais. Uma Agora frase. elas não. Ai, que inveja. Tá? Elizabeth, uma saudade do Henrique criança. O sorriso lindo. Até hoje ele tem, mas aquele sorriso lindo que me impulsionava a continuar agindo. Que lindo. Késia, um cheiro que te acalma no caos. Cheiro de mãe. Esse é o melhor. Laís, sua missão em uma palavra. Pode ser duas? Já que você é filha da Elizabeth, você pode Eu duas. lutei um pouquinho do lado dela também. Eu acho que ciência e humanidade. Perfeito. Késia, o sorriso dos gêmeos é? É que me impulsiona a continuar. Eu falei uma frase. Tudo bem, tá perdoada. Para vocês duas, cada uma responde de uma vez. Elizabeth, a vida com o Henrique é? Uma lição de vida. Laís, a vida com o Henrique é? Aprendizado, resiliência. Késia, a vida com Caio e com Caleb é? É transformadora. E aí, nós vamos para um quadro que vai fazer vocês olhar um pouco mais para vocês mesmas. Tem um espelho, e aí a gente vai começar, cada uma pega um espelho, só tem 2, mas daí a gente vai revezando, tá? Primeiro, Elizabeth, dê uma olhada nessa imagem, assim, não é aquela olhadinha que você dá todos os dias, é uma olhada profunda, para compreender que por trás dessa imagem tem uma história que te fortaleceu para chegar até aqui. O que você consegue enxergar quando você olha para Elizabeth hoje? Uma guerreira. Venci com a ajuda do soberano, com a ajuda da minha filha e com o apoio da minha família. Pode passar para Laís. E você, Laís, já emocionou aí com a sua mãe falando, né? E eu tenho certeza que você também enxerga essa profundidade nela. E agora é hora de olhar pra você, amor. E você tá no protagonismo dessa história. É a irmã do Henrique, tem um nome, né? A Laís, olha pra ela nesse momento, emocionada, lá no espelho, profundamente. O que você diria pra Laís lá atrás, que começou essa jornada por uma necessidade e agora tem transformado isso em algo tão grandioso que é uma missão de vida? Eu acho que eu costumo pensar nisso de vez em quando, que a Laís criança ia estar muito orgulhosa da Laís de 30 e poucos. E hoje
eu entendo tanta coisa que quando eu era criança eu não entendia. E eu entendo que cada coisa que eu passei, inclusive coisas difíceis, ruins, todas elas fazem parte do que eu sou hoje. E eu agradeço cada caminho percorrido, cada dificuldade que possibilitou ter esse repertório hoje. Eu me sinto muito amada por Deus, pela minha família, e eu me sinto muito suficiente hoje, me sinto muito maravilhosa hoje. Olha no espelho e fala, olha que linda ela. Eu sou muito maravilhosa, gente. Késia, agora é sua vez. Você vai olhar no espelho, você vai lembrar, você vai voltar lá quando você recebeu o diagnóstico dos meninos. Aquela situação onde você se via, né, sozinha, mãe solo, com as duas crianças. O que você diria para essa mulher hoje, vivenciando tudo isso? O que você diria para ela? Foi difícil, né? Mas você tá vencendo. Com a ajuda de Deus, né? Acho que Deus na minha vida foi essencial para eu não me afundar na depressão, né? Mas a minha família também, minha mãe, né? Foi essa chave, né? Para que eu desse visse, né, nessa questão do autismo, né? Para não me afundar. Mas eu sinto que eu tô no caminho certo, né? Tem um longo caminho ainda para frente, mas eu sinto que eu tô no caminho certo e que eu sou mais forte do que eu imaginava. Késia, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, assim, para dizer para você que quando a gente surgiu o convite, né, muitas mães têm isso de, eu não sei se a minha história vai motivar alguém, e eu quero te dizer que a tua história motiva, inclusive a minha vida, né? Então eu vejo a tua luta todos os dias, eu vejo você. E eu vejo o quanto você faz diferença na vida das pessoas, né? Você luta por um tratamento de qualidade e é isso mesmo. Eu como empresária, eu sempre falo para as meninas, a mãe que não me perturba, não pergunta o que tá acontecendo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu quero que vocês me olhem e falem, Tati, olha, eu preciso disso aqui, porque isso é lutar, né? Isso é ver que há uma entrega de vocês quando vocês levam as crianças para terapia e a gente precisa, quanto empresária, né, Laís também empresária, reconhecer que essa entrega é muito desafiadora, muito difícil, né, que vocês buscam o melhor. E o fato de você buscar o melhor para seus filhos, de você estar todos os dias presente, de você não faltar uma terapia, isso já nos motiva e motiva outras mães também, né? E você impulsionar, ajudar ali na recepção, elas fazem muita troca, né? Olha, você precisa ir em busca disso, né? Então, sim, a sua história motiva muitas pessoas. E gostaria também de aproveitar, né, e dizer para a Laís que eu também tenho muito orgulho, porque é desafiador hoje em dia no mercado, né, de empresas, das pessoas reconhecerem, né, que somos mulheres, e a grande maioria de clínicas aqui em Cuiabá são lideradas por mulheres, e eu acho, assim, a coisa mais linda, e muitas delas também são envolvidas na causa, sabe, tem uma história, e eu quero que as pessoas façam mais troca, né, nós temos um projeto agora, Uniteia, que une clínicas em prol da conscientização do autismo, e eu quero muito que esse projeto cresça, isso é maravilhoso, né, a gente poder reconhecer que não é porque eu tenho uma clínica e você tem uma clínica, a gente não pode fazer projetos juntos, né, o que importa é, de fato, trabalhar essa conscientização, apoiar quem precisa de apoio, porque a gente sempre ganha alguma coisa no coletivo. Quando a gente se propõe a ter projetos como esse, a gente sempre sai ali curada de alguma coisa que você nem imaginava, né? Isso é muito, muito gratificante. Às vezes a gente acha que tá fazendo bem ali pro outro, mas a gente que tá fazendo bem pra gente, né? Se sentindo útil pra comunidade, fazendo mais. Isso é muito bonito. E acaba que é aquilo que eu disse, né? A gente vai se complementando. Porque assim, eu e a Tati, a gente
trabalha juntas, mas a gente tem o apoio de todas vocês ali. Então eu nunca me vi sozinha nesse projeto, desde o começo. Ela também não, ela tem esse olhar. E a gente só tem a agradecer a cada uma de vocês, a história de vocês, a disponibilidade de vocês. E aí a gente quer deixar um espaço para que vocês possam falar um pouquinho de como que foi essa experiência, né? O que trouxe para a vida de vocês participar desse projeto. A gente vai viver muita coisa ainda, agora estamos no pré-lançamento, temos muitas ações aí, mas até agora, né? Porque tanta coisa aconteceu. O que mudou para vocês? Qual foi o olhar de vocês? Para vocês mesmos, para a missão de vocês, a partir desse projeto da Que Aquarela de mensagem Amor. vocês gostariam de deixar também? Eu acho que, ainda mais na parte da escrita, me aproximou muito da minha mãe. Porque às vezes a gente vai trabalhar, né? Hoje em dia o Henrique é assistido pela Clínica Mundo Azul de Praia Grande. Então às vezes eu chego, vou ali acompanhar o Henrique, vou ali fazer outras coisas. E não tinha aquele tempo de sentar com a mãe mesmo e entender, sabe, o lado de vida dela, a história dela, tudo que ela passou. Né? Não olhar somente com um olhar de filha que poderia ter tido mais, e sim fez milagre com o tempo que ela tinha, com os recursos que ela tinha, me possibilitou admirar muito mais a minha mãe, entender muito mais o meu irmão eu já entendia, porque eu deixava ela louca a cada... Vou fazer intervenção aqui, anamnese. Mas eu acho que é isso, porque acho que aproxima, né, as pessoas. Aproxima. Dá mais ar pra sonhar também. Eu tô esperançosa, eu tô confiante, eu tô leve e ao mesmo tempo... eu tô muito tocada, gente. E essa relação inspira muitas pessoas, né? Eu praticamente agora tô lembrando que faz muito tempo que eu não saio com a minha mãe. Porque ela tá sempre em função das crianças e Te atendendo. tem um tempo que eu não saio só com ela. E ela gosta, tá? E eu estou esperando a Laís escrever um livro sobre ela, com a minha participação, para me justificar mais algumas coisas, algumas histórias. Exatamente, ó, estamos aí, tá? Vamos ali. Para mediar esse processo. Olha aí, ó, já nasce um acho novo que é uma projeto. narrativa muito interessante você falar desse lugar, porque é pouco falado. Às vezes, assim, você fica meio com receio e vocês têm uma relação muito bonita. Tipo assim, é possível falar que foi difícil pra você e reconhecer o amor de sua mãe. E pra ela também, é fácil pra ela enxergar que, ó, teve uma falha aqui, mas por conta disso aqui tá tudo bem. Você se virou, ó, como que você tá maravilhosa. Eu fiz de propósito pra você ser independente. Ó o que eu fiz do meu limão, né? E você, Kézia? Acho que o projeto para mim foi assim encantador no sentido de pensar que as mães precisam ser cuidadas, né? Precisam ser ouvidas, né? Em todo esse processo de descoberta, do diagnóstico, né? A gente cuida muito dos nossos filhos e a gente vai, se a gente não cuidar, né? Se a gente não baixar a guarda, a gente vai se deixando, né? E isso não é bom, né? Nem pra gente, nem pros nossos filhos, né? Como é que a gente vai cuidar de alguém se a gente não tá bem? E você me lembrou de uma coisa, desde o começo eu pego no pé em relação a quê? Gente, não é pra falar do filho, é mais sobre você. Fale de verdade. Não é? Todo mundo era a mesma mensagem. Gente, ó, é você e você. Como foi pra você isso? E foi muito difícil pra mim escrever o capítulo, porque, gente, você vive em função dos seus filhos, né? Assim, o que eu vou falar de mim? A primeira coisa, né? O que eu vou falar de mim? Né? Mas eu vou falar isso aqui, mas vai doer. Não quero. Né? Não quero. Assim, foi muito difícil. Foi como parir um filho, né? Reviver tudo aquilo, né? Mas, assim, eu achei o projeto lindo. Até no dia que teve a ideia, né, desse projeto, eu não pude ir, porque essa minha amiga de Praia Grande tinha vindo de São Já Paulo. quero conhecer. Ela é maravilhosa. Eu não tinha como deixar ela, né? E aí eu Podia ter fiquei, levado ela também, mas tá pois tudo é. bem. Mas assim, eu fiquei assim maravilhada com tudo, né, com o projeto, e achei interessante muito essa preocupação desse olhar para a mãe, né? Na final de contas, a mãe é protagonista também, né? Não é coadjuvante, é protagonista também, né? Ela é protagonista na vida do filho, né? Então assim,
esse cuidado, esse olhar, né, minucioso pro cuidador, que é geralmente a mãe, né? Não vamos colocar 100%, mas quase 100%, né? Quase. Quase. É a mãe que se doa, né? Que deixa a sua profissão para se abrevia o tempo, né, de você estar exercendo a sua profissão para cuidar do seu filho, para ir em busca de melhores tratamentos. Então, assim, para mim foi esplêndido. Foi, assim, esplêndido esse olhar para a mãe. E a gente gostaria de agradecer vocês pela participação, de trazer aí um pouco, né, sobre a história de vocês. Mas quem quiser saber mais vai ter que esperar o lançamento do livro, porque toda a história está no livro Aquarela de Amor. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada.